Portugal e Espanha foram afetados por um apagão massivo hoje, com serviços básicos como telecomunicações, transportes, internet e bancos sendo interrompidos em grande parte dos dois países. Luca Bassani, mais uma vez aqui com a gente. O apagão afetou também outras partes da Europa, é isso, Luca? Afetou sim, Thiago. Aqui, felizmente, na Alemanha não aconteceu nada, mas em partes da França, fronteiriças com a Espanha, o apagão também foi sentido. Como você bem disse, a Península Ibérica foi o foco desta disrupção completa, praticamente, das telecomunicações, da energia elétrica, o que afetou bastante os transportes, muitas pessoas não conseguindo, até mesmo nos seus carros, voltar para casa por conta dos semáforos não funcionarem direito, as garagens não abrirem, os pagamentos com cartões nada funcionando, além, é claro, da preocupação com os hospitais que agora funcionam com geradores. De manhã havia possibilidade disso ter sido causado por conta de um cyberataque dos russos. Isso foi levantado por parte da imprensa europeia como uma possibilidade, mas logo descartado pelo próprio António Costa, o presidente do Conselho Europeu, que foi já primeiro-ministro de Portugal, dizendo que não há nenhum indício para acreditar nessa tese. Por outro lado, a agência Reuters ela trouxe que poderia se tratar de um fenômeno climático, uma questão atmosférica extremamente rara, um fenômeno atmosférico raro, onde as altas temperaturas na Espanha causaram oscilações nas linhas de transmissão, principalmente aquelas de alta voltagem, aquelas que são de 400 kV para cima, e Portugal, dependendo das linhas de transmissão espanholas, foram também afetados. No caso, Portugal, como é muito menor em população e em área, acabou sofrendo com essa falta de energia do norte ao sul, a Espanha a metade do oeste, se assim a gente pode dizer, de Madrid até praticamente chegar em Portugal. Até agora isso não foi completamente reestabelecido. As grandes capitais, grandes cidades já indicam sinais de normalidade. Até tenho familiares nessas regiões, disseram que depois de 7, 8 horas sem energia e sem água, isso tudo começou a voltar, mas para que seja completamente reestabelecido, segundo as autoridades, serão necessárias mais algumas horas, talvez pelo menos mais 2 dias. Portugal e Espanha decretaram um estado de emergência nacional e o governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, disse que nenhuma hipótese é descartada. Ele nem confirmou aquilo que foi trazido pela agência Reuters e nem apresentou uma nova possibilidade, mas disse que vai investigar e vai responder para a população uma hora que tudo seja prontamente reestabelecido, já que esta é a prioridade. Para amanhã, vislumbram que grande parte das escolas não funcionará e muitas das empresas já negociam com os trabalhadores uma espécie de home office para não precisar fazer esse deslocamento e correr o risco de não conseguirem voltar para casa ou simplesmente chegarem nos lugares de trabalho e não terem como trabalhar, considerando esta falta de um bem tão essencial. Vamos ver como isso se desenrola e aquilo que as autoridades descobrem, mas a gente vê como somos dependentes da energia elétrica hoje em dia, né, Thiago? Apenas algumas horas e a sociedade praticamente entrou em um completo caos na Península Ibérica. O retorno da energia está um pouco mais avançado do que na Espanha, mas agora há pouco veio a informação de que em Barcelona a energia está voltando e as pessoas comemorando. Obviamente, ô Luca, em 30 segundos, você aí na Alemanha sentiu alguma coisa? Nada. Desde manhã, falando com meus familiares em Portugal, achava que seria um efeito dominó e atingiria a Alemanha, então carreguei o telefone para poder continuar trabalhando, o computador, mas por aqui tudo funcionou muito bem. Na Espanha e Portugal, como você disse, ainda estão normalizando as redes. Vamos esperar até amanhã cedo ver se tudo se normalizará de fato, como prometem as autoridades. Perfeito. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa. Boa terça-feira para você. A gente volta a se falar. E ainda sobre o apagão no velho continente, está conosco agora o advogado e empresário Wilson Bicalho, que atua no Brasil e em Portugal. Tudo bem, doutor? Boa noite. Muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo. Olá, Thiago. Boa noite a todos os espectadores. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Bom, o que o senhor pode dizer sobre esse dia, a relação do Brasil com Portugal, os seus clientes? Houve muitos problemas. O que é possível relatar dessa difícil segunda-feira, desse difícil início de semana, doutor? Foi realmente um dia de caos hoje em todo Portugal continental. Escaparam disso somente Portugal, ilhas, né, Madeira e Açores. Mas foi um dia realmente caótico. Eu, por acaso, só consigo falar com vocês hoje porque eu estou aqui no Brasil
vim na semana passada, com previsão de regresso no dia 3, e agora estamos até com essa previsão de regresso em suspenso, porque nós não sabemos como vão ficar as questões das aéreas, que foram extremamente impactadas também hoje nos fatos acontecidos. O senhor atua em Portugal há quanto tempo e imagino que nunca tenha visto algo parecido? Não, isso não tem precedente, não há precedente em Portugal. Alguns comentários, alguns amigos meus e pessoas em Portugal disseram que nós voltamos realmente ao século XIX e o grande problema é que nós não estamos mais preparados para isso, não é? Então, eu estava em reunião às 7h30 da manhã do Brasil com Portugal, com uma empresa, e quando tudo aconteceu, isso foi abaixo, começou a faltar luz e na sequência disso começaram a colapsar as outras questões, inclusive telefonia. Eu mesmo tive que sair aqui às pressas e comprar um chip de telefone do Brasil para conseguir me comunicar, porque meu telefone aqui no Brasil, mesmo usando roaming, como ele é de Portugal, ele parou completamente de funcionar. E muitas imagens que os usuários foram fazendo, principalmente no transporte público da Espanha, né, que é um país muito conectado com a rede que faz a ligação para o país inteiro. Portugal também teve problemas, shoppings às escuras, e veio durante o dia a informação da possibilidade de um cyberataque, mas isso não está confirmado, não ficou confirmado, pode ter sido alguma questão climática, mas pessoalmente, falando com as pessoas em Portugal, o que eles dizem lá para o senhor, doutor? Olha, Portugal hoje foi foco de muita desinformação. E eu acho, enquanto advogado, eu tenho uma preocupação muito grande com esse tipo de desinformação que acabou acontecendo lá, que vem as notícias não estão confirmadas, mas nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade de saber o que está acontecendo, queremos respostas muito rápidas, e o que eu de fato acredito é que essas respostas rápidas não virão. Eu acho que vão precisar ali de mais alguns dias para poder sabermos exatamente o que aconteceu. Já ouvimos de tudo. Hoje eu já ouvi em Portugal, desde o cyberataque até de um grande incêndio na Espanha. Enfim, tem uma série de questões que foram colocadas, mas elas não têm ainda um foco de veracidade. Eu acho que, na minha percepção, o governo está fazendo o que tem que fazer, que é trabalhar na primeira parte de emergência, na frente, que é de restabelecer as comunicações, restabelecer a energia, os sistemas de transporte, saúde, para viabilizar a normalidade da vida das pessoas, e enquanto em paralelo se faz essa investigação para reter realmente o que aconteceu, né? E só mais uma questão, até uma curiosidade em relação ao seu escritório, não só aqui no Brasil, mas também em Portugal. Hoje foi um dia praticamente perdido. É possível saber quando que esse dia de trabalho perdido vai ser recuperado ao longo da semana, doutor? Bom, recuperado um dia de trabalho perdido nunca é, né? Mas nós temos agora uma grande preocupação, porque nós não conseguimos ter acesso dessa forma às plataformas, nem a plataforma da Ordem dos Advogados, não conseguimos ter acesso aos sítios, que é a nossa plataforma eletrônica de processos em Portugal, nem dos tribunais superiores, ou seja, nada ficou operacional. Nós não sabemos ainda se houve, com tanto tempo de lacuna sem energia, se pode ter havido algum comprometimento de dados ou não. Isso nós só vamos saber seguramente a partir de amanhã, que nós vamos ver se houve algum estrago nesse sentido e se houve, qual é a proporção que esse estrago pode ter causado. Doutor Wilson Bicalho, advogado, empresário, que atua no Brasil e em Portugal. Muito obrigado pelo relato aqui à Jovem Pan e estamos na torcida para que tudo se resolva o mais rápido possível. Um abraço para o senhor, boa semana, até a próxima. Obrigado, Thiago. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado.